Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, enquanto o Padre Roberto vai chegando aqui, eu vou partilhar então esse testemunho aqui com vocês, tá bom? Enquanto ele se organiza para vir, olha, a guerreira do exército disse para a gente aqui: estava eu arrumando o meu altar para o rosário da madrugada, quando algo falou ao meu coração: coloca aqui o documento do imóvel que você colocou à venda. Olha isso aqui. Coloca aqui o documento do imóvel que você colocou à venda. Sem hesitar, eu pedi ao meu esposo apenas aquele documento e coloquei debaixo de São Miguel, que também estava no altar com Nossa Senhora e São José. E quando foi no terceiro dia, peguei novamente o documento para colocar no altar, quando aquela voz voltou a falar ao meu coração: já não precisa colocar o documento. Meu Deus, foi tão certo isso que realmente eu não coloquei o documento. Rezamos o rosário, eu, meu esposo, meus meninos, olha que bonito, em família. E quando terminamos, meu esposo pegou no telefone para ler as mensagens antes de sair para trabalhar e deu um grito e exclamou: meu Deus! A nossa graça, gente, chegou. Deus ouviu o clamor de um exército que Ele conhece bem e que não se cansa de o adorar independente das circunstâncias. Um exército que está reunido desde o cerco de Jericó lá em janeiro, que fez a novena de Lourdes juntos, que fez o jejum de Daniel. Um exército que há mais de 4 anos, que há 4 anos batalha sem cessar unidos. Olha o que ela está dizendo: Deus conhece esse exército. Deus está alegre, feliz com este exército de oração. Irmãos, irmãs, vocês não têm noção. Era impossível conseguirmos, porque já estávamos nessa luta há mais de 1 ano. E com a situação do país se tornou impossível de conseguirmos. Mas nós temos um Deus do impossível, porque era impossível meu esposo deixar de ter testemunha, de frequentar uma seita, melhor dizendo. E hoje ele está com os sacramentos do batismo e comunhão marcados para a Páscoa. Outro testemunho, gente, no mesmo. Frequentava uma seita e hoje ele está com o sacramento do batismo marcado para receber na Páscoa. O meu esposo mentia por vício. Hoje, o demônio da mentira foi expulso da nossa casa. Eu tinha uma forte tentação de me separar, após já ter tido uma separação de 4 anos. E hoje eu sei que, graças a Deus, isso já não vai acontecer, porque não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Os livramentos que tivemos em acidentes de carro, as doenças, tudo isso e muito mais, eu tenho experimentado nestes 2 anos de conversão, por meio de Nossa Senhora, por meio do exército de São Miguel. Gente, testemunho, transformação, mudança de vida. Louvado seja Deus por isso. Está preparado para a pregação? Está tudo pronto aí? Então, vamos convidar aqui o Padre Roberto, bem-vindo para este momento. Padre, nós já rezamos enquanto o Senhor não estava aqui intercedendo, agora é com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo tem concedido à igreja, especialmente ao exército de São Miguel, a graça de transformar a dor em amor. Vocês irão sempre ouvir essa frase, é o tema do nosso retiro. É o Espírito Santo que opera isso na sua vida. É o Espírito Santo que, através da palavra, que através dos sacramentos, que através da sua adesão à pessoa de Jesus, ele vai transformando isso na sua vida. Porque esse é o mistério pascal. A Quaresma, ela existe para nos preparar para a Páscoa. Qual Páscoa? A Páscoa ritual que nós iremos celebrar. Qual Páscoa? A Páscoa definitiva que nós iremos celebrar na nossa própria vida quando tomarmos posse, quando entrarmos na pátria celestial. Isso mesmo, porque nós temos uma vida nova. Nós renascemos da água e do Espírito Santo. Nós não nascemos só uma única vez. A pessoa que nasceu só uma vez do ventre da mãe, ela permanece ainda espiritualmente morta.
ela permanece ainda no seu pecado original, que é um pecado contraído, que é o pecado de Adão. Ela permanece ainda com a alma nas trevas, não iluminada, mas quando a pessoa é levada, ainda criança, para a fonte batismal, ou se você é adulto, está sendo conduzido para a fonte batismal, você está sendo iluminado pela graça de Deus. E essa iluminação dá a você a vida nova, dá a você essa presença do Senhor na sua vida, porque na hora que a gente recebe o batismo, a crisma e a Eucaristia, para onde Jesus vai? Para o ser. O Senhor não só no Santíssimo Sacramento vem para o nosso estômago. Nós não nos alimentamos de um pão humano, nos alimentamos de um pão do céu. Quando nós recebemos o Espírito Santo, no dia da nossa crisma, o que aconteceu com a nossa alma? Ela foi transformada, ela foi configurada a Cristo, para que nós pudéssemos ter todos os traços de Cristo, para que nós pudéssemos ter o pensamento de Cristo, a maneira de falar de Cristo, as ações de Cristo. Isso tudo é transformando dor em amor, não só a dor psicológica, não só a dor dos seus problemas, do seu cotidiano, mas aquela dor que nós adquirimos lá no Éden. A dor da separação, a dor da ruptura, a dor do vazio interior, a dor de termos a mortalidade, isto é, fomos criados para a imortalidade, para a incorruptibilidade, para o conhecimento de Deus. E quando nós vamos descobrindo como nós fomos criados, de que modo nós somos feitos, quando nós estamos descobrindo a maneira e o amor pelo qual o Senhor agiu na obra da criação e sobretudo na obra da redenção, o Senhor vai dando a nós uma alegria profunda, mas ao mesmo tempo um sentimento profundo de arrependimento, de contrição, de retorno, aquela tristeza que cura. Existem tristezas que matam, mas o arrependimento é uma tristeza que cura. É aquela lágrima que lava. Por isso estamos aqui nesse retiro, nesse tempo de quaresma, nos configurando a Cristo. Permitindo que o Senhor transforme a nossa vida. Permitindo que o Senhor restaure a nossa vida. Permitindo que o Senhor reconstrua a nossa vida. Por isso que o nosso retiro, nós estamos olhando para os mistérios divinos. Estamos olhando para a vida de Jesus. O Senhor que se encarna no seio de Maria. Ele é enviado pelo Pai. O Pai manda o seu Filho para assumir a nossa natureza humana. E aqui nós queremos proclamar a vitória de Deus sobre a morte e sobre o pecado. A vitória de Deus sobre o demônio. Porque na encarnação do Filho, no sim de Maria Santíssima, anulou completamente o não ou sim que a velha Eva, lá no Éden, deu à primitiva serpente. Ela tola, Maria Santíssima sábia. Ela ingênua, Maria Santíssima prudente. Ela toda escutando a voz de um anjo maligno no Éden. A Virgem Mãe de Deus escutando o anjo divino que trouxe o mistério de salvação. Por isso nós estamos passando. Então vejam, nós não estamos rezando com filosofias, nós não estamos rezando com ideias, nós não estamos rezando nesse tempo de quaresma e na vida da igreja inteira com sim, invenções. Nós estamos orando com a revelação divina, com a palavra. E a palavra vai dando a nós os mistérios divinos, os mistérios da encarnação, os mistérios do nascimento, os mistérios da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Por isso que o Senhor Jesus passa por todas as etapas humanas. A nossa etapa, Jesus se encarna, Jesus nasce, Jesus cresce em sabedoria e graça. Jesus entra na sua vida pública, no seu ministério. E assim o Senhor, Ele vai levantando e restaurando
toda a nossa história pessoal. Todas as etapas da nossa vida, o Senhor ali vai curando os traumas da nossa infância. O Senhor vai curando os traumas da nossa adolescência, da nossa vida adulta. E eu já agora de início, nessa pregação, o nascimento de Jesus como criança, é muito importante, porque Jesus assumiu toda a nossa natureza humana e quis viver como filho de Deus e filho do homem, filho de Maria Santíssima. Ele quis viver no mundo, no meio de nós, passando por todas as etapas, porque Ele quer introduzir em nós um apelo profundo ao amor e à confiança. Você pode até escrever. Quando nós contemplamos os mistérios divinos, o Senhor imprime em nós pelo Espírito Santo amor e confiança. Mas eu gostaria ainda de tocar numa questão muito simples. A maneira de nós nos relacionarmos com os mistérios divinos. A primeira maneira é você conhecer. É muito importante conhecer o Senhor Jesus. É muito importante penetrar na palavra de Deus. Por isso há uma riqueza muito grande na liturgia católica, porque nós nunca celebramos um sacramento, nós nunca estamos dando passos e não conseguiríamos sem a palavra de Deus. A palavra dá a você o conhecimento de Deus. É muito importante conhecer quem é Deus. Nós não somos agnósticos, isto é, que cremos num ser, numa força que move, que cremos em alguém que conduz o cosmo, o universo, e nós não sabemos quem é Ele. Isso não é o nosso Deus. O nosso Deus foi revelado. Nós sabemos quem Ele é, sabemos como Ele pensa, sabemos como Ele age, sabemos como Ele opera e sabemos como Ele se relaciona. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que produz intimidade, é um Deus que fala, é um Deus que se revela, é um Deus que entra na história de Israel, entra na história da humanidade inteira e entra na sua história. Você que está aí sentado, tomando notas, escrevendo, meditando, participando desse retiro, se enchendo do Espírito Santo. Você não está clamando a um Deus que está longe de você, a um Deus que está lá sentado no seu trono de glória, e de tanto em tanto dá uma olhadinha na terra para ver o que está acontecendo. Um Deus indiferente. Esse não é o nosso Deus. Por isso que a palavra de Deus revela para você quem é Deus. É importante conhecer. É importante saber quem Ele é, como Ele opera e como Ele age. A segunda maneira de estarmos diante do mistério do Senhor é imitar. É preciso imitar as virtudes de Jesus, a maneira de Jesus. É preciso imitar, isso é viver como redimidos, porque nós tivemos e temos dois nascimentos. O primeiro nascimento, nós nascemos da nossa mãe no tempo, e o segundo nascimento, nós nascemos pelo Espírito no dia do nosso batismo. Por isso que na vigília de Páscoa, a noite santa, no sábado santo, a noite das noites, a vigília das vigílias, nós iremos celebrar 4 partes. A primeira parte é a liturgia do lucernário, porque no primeiro dia da semana a luz foi criada. Depois iremos para a segunda parte, a liturgia da palavra, onde nós iremos percorrer a história da salvação inteira, sabendo de como Deus manifestou o seu amor em criar, mas não só, como Deus manifestou o seu amor em nos redimir em Cristo Jesus. Depois nós vamos entrar num terceiro momento, que é aquele momento onde iremos renovar as nossas experiências e promessas batismais. Isso mesmo, por isso que você recebeu na quarta de cinzas, a cinza sobre a cabeça. Você se tornou penitente. Mesmo sabendo que nós temos toda a graça e poder de Deus, porque em Cristo fomos abençoados, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, a você não te falta bênção alguma. Você tem todas as graças.
você tem todas as unções, mas é preciso manifestar. E para que isso se manifeste, é preciso mortificar a carne, é preciso mortificar a natureza, é preciso renunciar ao pecado, é preciso renunciar ao demônio, renunciar às suas pompas, é preciso aderir à pessoa de Cristo livremente, aderir à sua palavra, professar a fé, entrar no seu discipulado. De maneira muito resumida, é o que vai acontecer na liturgia batismal do Sábado Santo. Se por acaso tem adultos a serem batizados, serão batizados, mas logo após nós fiéis e penitentes, a igreja vai perguntar se a gente renuncia. Iremos dizer com os pulmões cheios do Espírito Santo, com o coração cheios do Espírito Santo, com a mente cheios do Espírito Santo e da sua palavra, iremos dizer, renuncio. A igreja vai perguntar se cremos, iremos dizer, cremos em Deus Pai, cremos no Senhor Jesus, cremos no Espírito Santo. E depois nós iremos receber a água benta, a água lustral. A igreja vai aspergindo sobre nós e naquele exato momento em que aquela água vai nos banhando, em que aquela água vai nos lavando, nós vamos ali selando a graça do Senhor. Por isso é muito importante imitar as ações de Jesus na nossa vida, imitar o seu pensamento, imitar a sua maneira de ser, renascer para uma vida nova, para estarmos na presença do Senhor. Mas tem um terceiro modo, que é o meu aviso, vai também englobar o primeiro, o conhecimento, e o segundo modo, que é a imitação, é a participação na vida divina. Exatamente, grave esta expressão. O Senhor não quer só que você conheça. Você pode fazer teologia. Você pode fazer um mestrado e um doutorado em Sagrada Escritura. Você pode ser expert na palavra de Deus. Você pode também imitar virtudes, sentimentos de Jesus. Mas ainda vai ser insuficiente para a sua vida nova, para a sua vida batismal. Você vai precisar participar da vida divina. Isso quem opera é o Espírito Santo. Isso quem opera é a graça que já está em você. E a participação na vida divina, vocês sabem, nós todos sabemos, que a graça que o Senhor nos concedeu, a graça que o Senhor ministrou sobre nós, Ele nos fez filhos, Ele nos fez herdeiros, Ele nos fez co-herdeiros, Ele nos fez nova criatura e Ele nos fez participantes da natureza divina, que é extraordinário. Observe, Deus maravilhoso, rico em misericórdia, quis participar da natureza humana. Mas não só Ele participou da natureza humana, assumindo sobre si todas as etapas da vida, a infância, o nascimento, etc. Assumindo para si todos os nossos pecados, mas o Senhor Jesus, Ele deu a nós a graça de participarmos da natureza divina. É um intercâmbio. É um divino comércio, é uma troca. Tudo que é de Jesus Ele deu a nós. Tudo que está na cabeça passa para o corpo. E nós somos membros do corpo de Cristo. Você não é uma pessoa que está fora do corpo de Cristo. Devo insistir no combate espiritual. Nós não combatemos espiritualmente porque somos pessoas com uma espiritualidade severa. Nós não somos do grupo dos assênios. Nós não somos simplesmente de grupos de pessoas ascetas. Não, nós somos grupos de pessoas que fizeram uma experiência mística do amor, da graça de Deus. Por isso que Jesus inseriu você no corpo dele. Você é membro do seu corpo. E a partir desta participação da natureza divina, participação na graça de Deus, participação da vida divina, você combate, você jejua, você tem vida de caridade, você tem vida na ação, você participa de pastorais, de movimentos, da sua paróquia. Então, onde nós estamos espiritualmente? Onde nós estamos teologicamente? Nós estamos dentro de Cristo, no corpo de Cristo, participando da vida de Cristo. Por isso, eu não sei como é a sua vida espiritual,
Você poderia ir dizer do outro lado: Padre, é tão bom, hoje, graças a Deus, eu posso participar da missa pela TV, eu oro junto com o exército de São Miguel, eu tenho bons sentimentos, eu aprendi a rezar o rosário, eu aprendi a rezar a via sacra, eu aprendi a ler a palavra de Deus, e aqui eu preciso tocar. Você participa da vida comunitária da sua paróquia? Você participa de algum movimento, de alguma pastoral, de algum grupo? Ou você está simplesmente vivendo sua espiritualidade em casa? Se sim, você ainda não entendeu a participação na vida divina. A igreja, ela é visível no tempo. A igreja é um corpo que está unido para levar as pessoas ao reino de Deus. Então não existe a minha fé. Não existe o meu modo de pensar, a minha religiosidade. Vamos cair no esoterismo. Não existe um modo de pensar intimista, o meu Deus. Não, nós dizemos Pai Nosso. Nós dizemos Pão Nosso de cada dia, dai-nos hoje. Nós não dizemos meu Deus, o meu pão. É preciso participar da vida da graça. E a vida da graça se participa numa vida comunitária, com a comunidade. Por isso, meus queridos irmãos, o nascimento de Jesus como criança, e aqui nós estamos em Belém, diante da gruta de Belém, contemplando Jesus ali na manjedoura, olhando para Jesus, adorando seu mistério de encarnação e nascimento, mistério poderoso, que o inimigo de Deus treme, que o Senhor veio na carne para destruir na carne o pecado, as obras do maligno, o pecado e a morte. Por isso que quando nós estamos ali adorando o menino Jesus na gruta de Belém, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, vai inserindo, vai colocando dentro de nós um profundo amor por Ele, por si e pelo próximo, e um profundo sentimento de abandono e de confiança nas mãos do Senhor. Por isso que em nome de Jesus eu quero pedir a graça de que todas as trevas se dissipem do seu coração. Quero pedir a Deus nosso Senhor a graça de que todo medo se dissipe do seu coração. De que toda desconfiança se dissipe do seu coração. Saia do seu coração toda falta de amor. Que seu coração seja preenchido pelo poder e pelo amor de Deus. Vamos tomar a palavra. Tome o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 5. Isaías capítulo 9, versículo 5. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque um menino nos nasceu, diz a profecia. Um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros. E ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que profecia maravilhosa. Nós inclusive lemos isso aqui no tempo do Natal, no Advento e no Natal. Porque a profecia quer nos dizer, um menino nos nasceu. E não simplesmente dizer o Messias. Porque o Senhor nascendo como criança, Ele vai restaurando todas as etapas da vida. Porque o que pode acontecer com uma pessoa diante de uma criança? O que é que este Deus maravilhoso pode suscitar quando Ele encarnado e ali nos braços de Maria Santíssima, que sentimentos vêm ao nosso coração? Observem, quando a gente observa uma criança, nós não temos condição de sentir medo de uma criança, de termos receio daquela criança. Não, nós sentimos ternura. É o único momento que de fato nós não nos sentimos ameaçados. Veja, o mundo está tão inseguro. Quantos roubos, quantos assassinatos, quanta insegurança nós provamos na nossa vida social, na sociedade. Mas quando nós olhamos para uma criança, sobretudo um recém-nascido, nós não sentimos medo. Nós não nos sentimos inseguros. Nós nos sentimos
abraçados, nós nos sentimos acolhidos. Por isso que um menino nos foi dado. Que beleza é a revelação divina. Que beleza, veja a liturgia da palavra na igreja e a própria palavra de Deus não está muito preocupada com a vida adulta de Jesus depois dos seus 12 anos. A gente lê os evangelhos e desaparece. E depois nós já iremos para Jesus no batismo, no Jordão, sua pregação, etc. E muitas pessoas ficam preocupadas. O que Jesus fez na sua vida adulta, depois dos 12 até os 30 anos, o que o Senhor fez? Não tem muita importância. Ele viveu a vida cotidiana em Nazaré, ele viveu com José, ele viveu com a Mãe Santíssima, ele viveu o cotidiano. Todos diziam, não é ele o carpinteiro, mas porque a palavra de Deus e a liturgia católica insiste sobre o nascimento, sobre a encarnação, o nascimento. Ele depois já a vida pública, o ministério de Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Porque essas etapas todas, elas são profundamente salvíficas. Isso aqui é muito importante. Então, diante de um menino Deus, Jesus nosso Senhor, quando a gente olha para a manjedoura, nós vamos ser acolhidos, abraçados pelo mistério. Porque ali todo medo, toda a insegurança, todo o cansaço, todo o vazio interior, aquilo tudo se desfaz. Porque estamos de alguém inofensivo, que não fará mal algum. Então a primeira coisa que o menino Jesus quer suscitar no nosso coração nesse retiro é amor. Jesus encarnado viveu todas as fases da humanidade para erguer a pessoa humana em todas as etapas, amando. É isso que o Senhor quer preencher o seu coração. Quando nós somos preenchidos do amor, é colocado fora todo o temor. Você talvez hoje tenha entrado no instituto, no exército, tenha entrado nesta live para participar e o seu coração possa ser que esteja cheio de temor, de insegurança, de ansiedade, etc. Jesus agora acolhe você. Jesus agora abraça você, ele inunda você de ternura, de beleza, de encanto, e ele coloca você nos seus braços, e você vai nesse momento se acalmando, você vai recebendo o carinho de Deus, o afago de Deus, a ternura de Deus. É como quando pegamos uma criança no braço, no colo, que ela começa a acariciar o nosso rosto. Assim faz o menino Jesus hoje com você. Ele tira você do medo, ele tira você da insegurança e vai restaurando você, porque ninguém pode preencher o seu coração. Seus bens não têm condição de dar a você felicidade e preencher o seu coração. As pessoas, por mais que você ame e seja amada, não tem condição de preencher o seu coração. Nada preenche o seu coração. Nem nós que somos diretamente ministros de Deus, sacerdotes, ou os irmãos do Resed, consagrado, ou você que é de alguma comunidade de vida. O fato de estarmos aqui em si não preenche o coração. Quem preenche o coração é a vida divina e preenche de amor. Por isso, diante do menino Jesus, nós não temos medo, todos os temores vão embora, somos preenchidos pelo amor e pela graça do Senhor. Pois bem, Jesus, essa criança, nos envolve com doçura e nos envolve com ternura. Eu gostaria de pegar com você uma outra passagem bíblica do profeta Isaías. Tome comigo o capítulo 40 de Isaías, os versículos 28 a 31. Essa passagem é belíssima, porque começa com perguntas. Não o sabes? Não aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. É assim que diz a palavra. Quero fazer as perguntas que o profeta Isaías está fazendo hoje a mim e a você.
não sabes ainda, querido irmão, querido católico, não aprendestes ainda o que, Padre? Que o Senhor é um Deus eterno. Portanto, toda ação de Deus é uma ação de restauração irrevogável, eterna. Essa é a maneira que Deus ama você. O Senhor ama você eternamente, infinitamente, incondicionalmente. É bem verdade que muitas pessoas não querem um Deus assim, porque esse amor é constrangedor. Porque a sua consciência rapidamente vai estar te acusando, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo outro, cometi pecados graves, traí, etc. Mas se você nesta quaresma, ainda temos 30 dias nesta quaresma, se você se arrepender profundamente dos seus pecados, fazer um bom exame de consciência e for ao confessor, você vai ouvir da igreja o confessor dizendo: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele exato momento, por ação divina, por poder sacramental, sua alma será restaurada. Você sairá do abismo do pecado e da morte. Sua alma ficará mais branca do que a neve. Os pecados que são como carmesim vai ficar mais branca do que a neve, diz a profecia. E diz o Salmo 50, criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não desviei de vossa face. Diz o Senhor, não desviai-me, olhai para mim. É o Senhor que quer operar isso na sua vida. O profeta Isaías continua, ele cria os confins da terra, sem jamais fadigar-se, nem aborrecer-se. A obra da criação é o encanto de Deus. Deus vivia sua vida trinitária. Sempre o nosso Deus é trindade. O Pai vivia para o Logos, o Filho, a palavra para o Pai, no Espírito Santo. Mas o amor poderoso de Deus dentro de si, não um amor egoístico, porque Deus é comunidade, trindade, família. Ele expande esse amor de si na obra da criação, na obra da redenção, porque ele quis que nós participássemos do seu amor. Então, quando Deus criou os céus e a terra, nós rapidamente pensamos assim: Deus criou os céus e a terra e depois Deus nos criou. Não. Primeiro Deus pensou a humanidade para o Filho. No princípio era a palavra estava junto de Deus. Tudo foi feito por ela e para ela. Quem foi feito? Primeiro Deus pensa o homem, a pessoa humana, a natureza humana. E por causa dessa relação com a natureza humana, Deus vai criar os mares, Deus vai criar tudo que existe ao nosso redor para que lá o Senhor pudesse ter intimidade conosco e manifestasse o seu amor. Por isso que o Senhor não se cansa, o Senhor não se aborrece em perdoar, em criar e em recriar. Então ninguém pode sondar a sua sabedoria, diz o profeta Isaías. Diz ainda, dar forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e os jovens robustos podem cambalear. Quem nunca vacilou? Quem nunca caiu? Quem nunca chorou? Quem nunca sentiu tantas coisas? Os jovens, os adolescentes, os adultos. E a palavra de Deus continua, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia. Que texto extraordinário. O Senhor não quer você rastejando com as serpentes ou como serpente. O Senhor dá a você asa, e asa de águia para voar. Correm sem se cansar. Vão para a frente sem se fadigar. Por quê? Porque o Senhor vai conduzindo você nesse mistério de amor. Quando você é preenchido de amor, você voa. Quando você é preenchido de Deus, você voa. Os temores desaparecem. Não tenha medo de enfrentar a vida. Não tenha medo de enfrentar as tribulações.
de atravessá-las. Não tenha medo de seguir em frente. Caminhe. Então o Senhor está produzindo dentro de você, neste retiro, neste encontro, nesta pregação, produzindo, implantando dentro de você amor. Daqui a pouco nós iremos aprofundar de como traduzir esse amor. E o menino Jesus, que nós estamos contemplando e participando da vida, não só conhecendo, não só imitando, mas participando, o menino Jesus suscita confiança. Amados, é preciso confiar no Senhor. É preciso abandonar o Senhor. Já dizíamos, a nossa vida espiritual não é baseada em fábulas, em mágicas, em ideias. A nossa vida espiritual é baseada num evento, numa pessoa, num encontro. Você encontrou o Senhor. Por isso, para confiar no Senhor, é preciso tirar os olhos, atenção, tirar os olhos dos problemas. E colocar o seu olhar fixos em Jesus. Elevar o olhar, elevar a cabeça. Existem expressões belíssimas, simples e belas na liturgia. Quando a igreja diz corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Então, onde está o seu olhar? Pessoas cometem erros gravíssimos na batalha e no combate espiritual. Elas estão combatendo, batalhando, olhando para o problema, olhando para o drama, olhando para a situação. É o contrário. Você tem que tirar o olhar do problema, orar sobre ele e colocar o olhar fixo no Senhor. Não desvie o seu olhar da Santa Cruz. Não desvie o seu olhar da Santíssima Eucaristia. Não desvie o seu olhar da palavra. Virão tempestades, virão ventos, virão problemas, mas a casa não cai. Porque você está escutando a palavra e botando em prática a palavra. E botando em prática a palavra, a sua casa é construída sobre a rocha. É o homem prudente da palavra de Deus, do sermão da montanha. Então Deus está fazendo de você uma pessoa prudente. Escute a palavra de Deus. Coloque em prática a palavra de Deus. Tire o olhar do problema. Pare de gastar energia de maneira excessiva com situações. Padre, eu vou abandonar? Não. Padre, eu vou deixar de lado? Nada disso. Não, você vai continuar orando, continuar intercedendo, continuar pedindo o Espírito Santo, pedindo a ajuda da Santíssima Virgem, mas você vai tirar o olhar do problema e colocar o olhar em Deus. Isso vai produzindo confiança. A segunda coisa é experimentar a bondade e a beleza divina. Isso mesmo. Vejam que a nossa vida espiritual não está baseada no medo do demônio, no medo do inferno, no medo disso, nada disso. A nossa vida espiritual está baseada na verdade, na beleza divina. Então Deus quer fazer de você belo, restaurando você, restaurando inteiramente você. Para isso é preciso experimentar a bondade. Bondade é um dos nomes de Deus. Bondade e fidelidade são nomes do Eterno. Então você está se relacionando com a bondade e a fidelidade, com a beleza. É tanto que bom nas Escrituras é belo. A pessoa é boa quando ela é bela. Então algumas pessoas dizem assim: eu sou bom porque faço alguns atos de bondade. Os atos de bondade não dizem que a pessoa é boa. Tem muitas pessoas más fazendo atos de bondade. A bondade só é na pessoa quando ela tem reta intenção de viver na beleza divina, de viver na pessoa divina, porque muitas pessoas podem fazer atos de bondade com segundas intenções, atos de bondade com outro direcionamento humano, espiritual. Mas quando você experimenta a bondade do Senhor, você se torna belo. Você começa a ter uma vida na presença do Senhor. E a bondade de Deus nunca falha. A providência divina nunca falha no seu coração e na sua vida.
A terceira coisa para experimentarmos essa confiança no Senhor. O Senhor tem sempre proteção sobre você. O Senhor está ao lado dos que o temem. Sempre. Então, não é fruto do nosso esforço. A proteção divina não é fruto do meu querer. O Senhor prometeu e Ele é fiel à sua palavra. O Senhor prometeu, o Senhor criou você. O Senhor santifica você. O Senhor redimiu você. O Senhor está conduzindo você para a sua glória. E nesse itinerário, o Senhor vai protegendo, como diz o Salmo, hei de livrá-lo. Não tenha medo. O Senhor vai livrando você, vai dando a você proteção. Salmo 9, versículo 2 a 5, diz assim: eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração. Todas as vossas maravilhas narrarei. A bondade de Deus, porque na presença de Jesus, no menino Jesus, Ele suscita em nós amor e confiança. Então confiaremos no Senhor. Diz ainda o salmista: em vós eu estremeço de alegria, cantarei o vosso nome, ó Altíssimo, porque meus inimigos, diz o Salmo, recuaram, fraquejaram, pereceram ante a vossa face. Que beleza. É isso que acontece com os nossos inimigos. Eles recuam diante do Senhor. Eles fraquejam diante do Senhor. Eles perecem à presença do Senhor. Por isso que experimente a bondade de Deus, a proteção de Deus. Experimente tirar o olhar do problema ou dos problemas e colocar no Senhor. E diz o salmista ainda: pois tomastes a vós meu direito e minha causa, assentastes ao justo juiz em vosso tribunal. Deus toma a causa da sua vida. Ele é juiz e Ele está para te defender, para lutar a seu favor. Colabore com a graça. Colabore com a graça. Por isso que o jejum, a esmola, a oração é um colaborar com a graça. A graça você já tem, mas se você não colabora com ela, você não a experimenta, não usufrui, não se converte, não se prepara para a Páscoa definitiva. Então vejam, amados irmãos e irmãs, temos resoluções práticas neste retiro, neste dia de amor ao próximo. Quem experimenta o amor de Deus, quem experimenta que está confiando no Senhor, que é amado, protegido, vai transbordar. O amor nunca é trancado para si. Ele vai transbordar para o outro. E de maneira muito prática, como esse amor transborda? Primeiro, o seu rosto, docilidade e gentileza. Como é no popular a sua cara? Quantas pessoas sisudas. Quantas pessoas estão nas igrejas cantando, louvando, adorando, mas no cotidiano tem um rosto fechado e isolado. Nossa, coloque docilidade e gentileza. Aprenda a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, como você está. Saúde as pessoas no caminho, no elevador, no seu condomínio, no seu ambiente de trabalho. O seu rosto deve transmitir já a doçura de Deus. Depois as palavras. Tenha palavras de paz. Tire o amargor das suas palavras. Transforme em palavras de doçura. Quantas pessoas amargas. Tudo é um lamento. Tudo é uma reclamação. É uma murmuração. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Não faça isso. Não faça isso. Tenha uma espiritualidade prática. Isto é, mude a maneira de falar a linguagem. Depois, recorrer e consolar com prontidão. Veja, console o outro. Não o coloque ainda mais para baixo. Reanimá-lo. Erguer o outro. Recorrer ao outro. Isso com prontidão. Depois, compaixão. Troque o sentimento de dó. Muitas pessoas têm dó umas das outras.
Não precisamos ter dó de ninguém. Precisamos ter compaixão para com os aflitos e com os pecadores. Envolvê-los. Depois, alegria, alegrar-se pelas virtudes dos outros, como se fossem suas. E compadecer-se das misérias dos outros, como se fossem suas. Então, a pessoa que é alegre no Senhor e pelas virtudes dos outros ela é alegre, ela assume como se fosse sua e ela se compadece da miséria do outro como se fosse sua. Então, queridos, Jesus está transformando a nossa vida, o nosso coração e a nossa história. Pai amado, através de Jesus nosso Senhor e na força do Espírito Santo, queremos pedir a graça de contemplar, a graça de imitar, a graça de participar da natureza divina, especialmente contemplando o nascimento do teu Filho Jesus como criança, onde nos apela a um amor profundo e uma confiança e abandono nas mãos do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Deus lhe pague, nosso querido Padre Roberto, bem-vindo. Gente, nós vamos participar da Santa Missa agora com o Padre Bem-vindo.